Nesse momento nós vamos estar encaminhando para a palavra. Meu coração está cheio de expectativa porque eu amo o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito profético, porque o livro de Atos ele relata acerca de uma transição. Uma igreja que começa, nossos primeiros irmãos, os primeiros crentes, mas o livro de Atos vai relatar um período de transição. Para você ter uma ideia, o livro de Atos ele tem 28 capítulos. Ele tem cerca de 1067 versículos. Ele tem 24.250 palavras. E ele abrange cerca de 30 anos. Foi do ano 33 até o ano 63, 65. Né? Depois de Cristo. Sendo o segundo livro escrito pelo Dr. Lucas, que escreveu o terceiro evangelho. E narra a história da era cristã apostólica. Esse livro é um livro tão tremendo que fala acerca da igreja primitiva, com particular ênfase para o ministério dos 12 apóstolos. Mas se você parar para prestar atenção, do capítulo 1 de Atos até o capítulo 12, nós vamos ver as atitudes de Pedro. E nós vamos iniciar a palavra e você vai conhecer quem foi Pedro e que nível Pedro chegou em Deus aqui, na igreja primitiva. Logo no livro de Atos nós vamos experimentar com a palavra de Deus qual foi a transformação, essa caminhada de transformação espiritual ao nível de se tornar apóstolo. E do capítulo 13 em diante, nós vamos ver mais os atos do apóstolo Paulo. Alguns escritores estudiosos da palavra de Deus costumam até dizer que o escritor Lucas deu muita ênfase ao ministério de Pedro e de Paulo. E aí você vai ver Filipe descendo a cidade de Samaria no capítulo 8. Você também vai ver Barnabé sendo separado por Deus para o ministério apostólico, para caminhar ao lado de Paulo. Você vai ver vários personagens e os discípulos de Jesus. Porém, você observa que o escritor ele era muito detalhista e ele conseguiu capturar muita riqueza. E nós vamos experimentar algo muito tremendo da parte de Deus. Eu quero que você prepare o seu coração para receber a palavra de Deus, pois hoje nós vamos falar sobre 7 verdades que a quarentena adormeceu em você. Papel e caneta na mão. 7 verdades que a quarentena adormeceu em você. Antes de mais nada, vamos abrir Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Aleluia! Grandes coisas Deus tem para fazer através de sua palavra. Eu creio. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que palavra poderosa! Lemos 8 versículos, que são os primeiros versículos do livro de Atos, que é intitulado como Atos dos Apóstolos.
É importante lembrar que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas, ele era um doutor, ele era médico, tinha habilidade também para trabalhar com arte, né? Porém, o seu ofício, o ofício que ele exercia era a medicina, ele era médico. E no seu evangelho, ele começa escrevendo também o evangelho a um homem chamado Teófilo. E ele coloca uma característica lá no evangelho, dizendo: excelentíssimo Teófilo, eu escrevo a você esse evangelho para que você entenda aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Jesus, ele não era apenas teórico, como os mestres da lei, como os fariseus. Ele era teórico e prático. Se você ler logo no versículo 1 de Atos 1, está escrito assim: em meu livro anterior, uma clara referência ao Evangelho de Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, a primeira verdade que nós precisamos entender é que Cristo, ele não fica apenas na teoria. Ele faz e também ensina. O que nós precisamos entender nesse tempo presente é que quando o Senhor te chamar para fazer algo, não pense duas vezes, porque Ele já te ensinou como repartir com 7 ou até com 8, pois nós não sabemos que mal virá sobre a face da terra. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 11, no versículo 2. Reparte com 7 ou até com 8, pois nós não sabemos que mal virá sobre a face da terra. Então, o Evangelho transformou a vida desses discípulos de tal forma que esse livro de Atos é um livro recheado de verdades e princípios espirituais acerca do Espírito Santo, acerca da ação do Espírito Santo e o empoderamento que os discípulos receberam para propagar o Evangelho. Nós temos visto de maneira tão tremenda como Deus tem usado os irmãos da nossa igreja na live da Tarde da Esperança, os irmãos que têm orado à meia-noite, como que de forma tremenda Deus tem falado, né, aos nossos corações, as lives que têm acontecido às 10 da manhã, que é Amanhã com Deus, no Instagram, como que Deus tem revelado graça, bondade, como que Deus tem derramado autoridade, como que Deus tem feito com que o Espírito Santo venha fluir através da vida, né, dos nossos irmãos. E eu tenho certeza que isso tem agradado o coração do Senhor. Eu acredito que a preocupação do escritor Lucas, ao escrever para Teófilo, era fazer acender dentro de Teófilo uma chama que nenhuma água desse mundo, nenhuma frieza desse mundo fosse capaz de apagar. Porque eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo quer acender a tua vida hoje, meu irmão. O Espírito Santo quer acender o teu chamado hoje. O Espírito Santo quer acender a tua vocação hoje. Ele conta com a prontidão do teu coração. Ele não quer que você fique apenas nas instruções, porque as instruções que eu tenho, elas formam dentro de mim uma base para o conhecimento que eu possuo. Agora, quando eu recebo a revelação de quem Jesus é e de como Ele quer se manifestar entre o seu povo, quando eu recebo essa verdade, aí é algo que eu passo a possuir. E aquilo que eu possuo eu posso transferir. E você vai ver aqui no capítulo 3 aqui, o que Deus fez através da vida de Pedro e também de João. Então a primeira verdade que eu gostaria de dividir com vocês nessa noite, através do tema 7 verdades que a quarentena adormeceu em você. A primeira verdade que a quarentena ela fez adormecer em você é que você tem uma promessa. Grave isso. Você tem uma promessa. Aí você está me perguntando: que promessa, pastor? Vamos lá no capítulo 1, versículo 4 e 5. Capítulo 1, versículo 4 e 5. De Atos, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Uau! Nós temos uma promessa de que Jesus falou isso, irmãos. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49,
vai falar que era para eles esperarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Era necessário experimentar um período de obediência. E no versículo anterior, no versículo 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ou seja, foram 40 dias aonde Jesus se manifestou aos discípulos depois da sua ressurreição. Ele se apresentou aos discípulos, ele se revelou, ele se tornou conhecido. Essa também é uma verdade que a quarentena pode apresentar para você no período de 40 dias. Porque a palavra 40, o número 40, ele representa um período de preparação. Grava isso na tábua do teu coração. 40 representa propósito. O número 40 representa dispensação e plenitude do tempo de Deus. Significa esperar. Esperar não tem nada a ver com passividade. Esperar significa eu estou esperando em obediência, mas eu preciso me dirigir para o local aonde o Senhor quer que eu me mova. Por isso que Deus quer despertar o teu através dessa palavra essa noite, porque você tem uma promessa. E a promessa que nós lemos aqui na palavra de Deus é de que você será batizado com o Espírito Santo. Cara, que promessa tremenda. Que promessa maravilhosa. E a quarentena, o período onde nós precisamos nos isolar para evitar a disseminação desse vírus que tem acometido muitas pessoas. E esse período de nos guardar em casa tem feito com que pessoas esqueçam dessa promessa. Eu quero que você tome posse, meu irmão, dessa promessa que tem sobre a tua vida, que você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu quero profetizar desde já, nesse primeiro tópico da mensagem, que o Espírito Santo entre na sua casa agora, que o Espírito Santo venha sobre o teu coração agora, que o Espírito Santo, no lugar da dor, que no lugar da ferida, que no lugar da enfermidade, o Espírito Santo venha promover cura, restauração, que o Espírito Santo venha começar a colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Eu tenho fé, meu irmão, que Deus pode fazer um milagre na tua vida agora. Você crê? Ele tem poder para fazer um milagre. Se você crê, coloca um amém aí nos comentários. Diga: eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha vida e na vida da minha família. Eu profetizo que isso vai acontecer na tua vida. A primeira verdade que nós recebemos através do texto sagrado é que você tem uma promessa, nós temos uma promessa. Os discípulos, eles estavam em Jerusalém. Jerusalém prefigura a cidade do grande rei, um lugar de bênção. O escritor, Dr. Lucas, ele escreve o Evangelho e existem algumas parábolas que ele escreve que não tem nos outros evangelhos. E você vai ver a parábola do bom samaritano, uma passagem poderosa. Você vai ver a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida. Você vai ver parábolas onde o Senhor ele vai revelar o propósito dele para o seu povo, que é o povo judeu, o povo de Israel, e o propósito de alcançar todas as nações. E de Jerusalém começaria a acontecer a segunda onda, como os teólogos costumam dizer. A primeira onda foi em 1517, quando o protestantismo teve origem através de Martinho Lutero. Foi a primeira onda, foi uma onda de revelação através das Escrituras. Como que Deus, de forma maravilhosa, começou a clarear a mente dos homens para entender a verdade acerca da palavra de Deus. E eles procurando sair de um jugo de escravidão, sair de um jugo de servidão, de idolatria, um jugo muito pesado, e viver um evangelho genuíno. Começou uma primeira onda em 1517. E aqui, em Atos dos Apóstolos, começa uma segunda onda, que é o derramamento do Espírito Santo. Nós já vamos falar sobre esse derramamento no capítulo 2. Que é essa promessa. Que promessa é essa? De que o Espírito Santo
iria descer sobre os discípulos para os empoderar, para carregar a mensagem. Olha que coisa tremenda, o texto vai dizer que era para eles aguardarem em Jerusalém. Não é algo opcional, era uma ordem. Não era opcional, era mandatório. Não saiam de Jerusalém. Eu gostaria que você emprestasse a sua mente para o Espírito Santo agora. E colocasse Jerusalém como o ministério que você faz parte. Você hoje está congregando na Getsemane. Você é ovelha, fruto fiel do ministério de Getsemane. Jesus deu uma ordem para os discípulos. Deus falou para eles assim, olha, não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Cara, Deus virou para os discípulos e falou bem assim, cara, não saia do lugar do nascimento. Não saia do lugar onde você foi gerado. Não saia do lugar da onde eu tenho promessa para a sua vida. E a promessa é o Espírito Santo. Irmãos, de repente você, quando eu falei assim, você tem uma promessa, você pensou, a promessa que o pastor Fabio vai falar é que Deus vai me dar um carro novo, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um marido, Deus vai me dar uma esposa, Deus vai me dar um filho. Tudo isso é bênção, tudo isso é tremendo. Mas, cara, ter a certeza, através da palavra de Deus, de que o Espírito Santo virá como uma promessa. Ele é seu, ele está em você. Ele vai se mover através de você. E esse empoderamento serviria para fazer com que você viesse a propagar, a anunciar com autoridade verdades acerca da ressurreição de Cristo. Porque o texto vai dizer que Jesus, ele deu muitas provas de que, indiscutíveis, de que ele estava vivo. E apareceu por um período de 40 dias para ele. Queridos, a igreja de Atos se tornou uma igreja poderosa simplesmente pelo fato de entender que eles não estavam servindo apenas a um Jesus vivo, eles estavam servindo a um Jesus ressurreto. E quando nós temos essa dimensão, quando nós entramos nesse nível de revelação, nós começamos a galgar patamares espirituais mais elevados. Por que Deus fez coisas extraordinárias na igreja de Atos dos Apóstolos? Porque eles acreditavam num Cristo ressurreto. Não era alguém que apenas estava vivo, alguém que ressuscitou. Quer ver um exemplo? Pare para ouvir um testemunho de alguém que estava à beira da morte. Pare para ouvir o testemunho de alguém que viu as suas forças físicas se esvaindo, lutando para sobreviver através de um acidente vascular, de alguma veia que se rompe, através de algum acidente de carro, moto. Ficou entre a vida e a morte, ou até mesmo através dessa experiência do Covid, que acometeu tantas pessoas, e muitas pessoas ficaram entre a vida e a morte. Essas pessoas que permaneceram. Pare para ouvir aquilo que essa pessoa tem para dizer. Você vai ver que são palavras de alguém que experimentou uma experiência tremenda e que entrou em outro nível de revelação em Deus. Os nossos atos precisam corresponder a uma expectativa de que eu preciso corresponder a essa promessa. Como que eu correspondo a essa promessa, pastor? Permaneça. Não saia de Jerusalém. Seja obediente. Obedeça a palavra que o Senhor liberou sobre a sua igreja. Permaneça em Jerusalém. Permaneça na bênção, meu irmão. Não saia da presença. Não saia do lugar pelo qual o Senhor te plantou, porque você é uma semente poderosa para propagar o evangelho da salvação, o ano aceitável do Senhor. Amém? Segunda verdade que eu quero compartilhar com você essa noite é: você é uma testemunha. Glória a Deus. Isso está lá em Atos 1:8, que diz assim, Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Cara, o Espírito Santo descendo sobre eles iriam capacitar, empoderar para anunciar as virtudes do Evangelho. Mas isso seria possível se eles se colocassem na posição de testemunha. E o que é testemunhar? Eu tive uma experiência muito poderosa acerca de testemunhar quando eu trabalhava no posto de gasolina na Barra de Macaé, por volta de 5h40 da manhã.
Eu estava chegando no posto, local de trabalho, e eu senti um cheiro de queimado. Um carro saiu em alta velocidade, rompeu com a corrente, quase me acertou. Na época eu estava de moto. E eu percebi que alguma coisa estava de errado. Isso não era um horário, não era comum encontrar alguém ali naquele horário, a não ser os trabalhadores que trabalhavam comigo ali no posto. E quando eu cheguei próximo ao caixa do posto, tinha um banco Itaú do lado. Quando eu olhei, o caixa eletrônico estava cerrado na parte de baixo e o dinheiro estava espalhado ainda ali, né? Esse carro que saiu, certamente um assaltante com algumas pessoas dentro, e eles fugiram na direção Barra indo para a fronteira, né? Esse sentido. E eu fiquei assim, cara, como que eu vou iniciar o trabalho sabendo que, pô, assaltaram aqui o banco, né, o caixa eletrônico, o que eu faço? Esperei o outro funcionário chegar, falei para ele, ó, vai abrindo o caixa com calma, atendendo um por vez, que eu vou ter que ir até a delegacia para prestar, né, esse depoimento, falar sobre o que aconteceu. Cheguei na delegacia, aguardei o escrivão pediu para que eu entrasse na sala dele, aí eu comecei a falar sobre tudo que eu tinha visto. Olha, um carro, falei a placa, falei a cor do carro, falei sobre mais ou menos o que eu vi dentro do carro, a quantidade de pessoas, e falei que ainda havia dinheiro, né, lá no caixa. Eu tinha isolado com cone, né, não deixei ninguém entrar, e o dinheiro estava manchado de rosa, de vermelho, não sei a cor mais ou menos. E falei tudo isso pro escrivão, e eu comecei a falar, e ele prestando atenção. Eu fui e falei bem assim, olha, eles foram para essa direção, se você tiver uma viatura aqui, eu acredito que se vocês saírem em velocidade, a placa é X, o carro é tal, vocês vão encontrar ele nessa direção. O escrivão virou para mim e falou bem assim, olha, eu estou ouvindo tudo que você tem para dizer, como testemunha. Agora, você não pode dizer o que eu tenho que fazer, porque aí já é o meu trabalho. Você deu a opinião de ter carro, de sair para fazer, só que aí já é o meu trabalho. Naquele momento eu falei bem assim, poxa, eu acredito que ele, né, está excedendo na autoridade que ele está tendo. Ele poderia ouvir humildemente, né, alguém que viu a direção e quis falar acerca, né, de que se tivesse um carro ali, eles poderiam capturar, né, os assaltantes, enfim, poderiam achar os criminosos. Mas ali eu entendi o papel de uma testemunha. Por quê? Porque eu só poderia falar daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi. Quando eu fui colocar a minha opinião, rapidamente aquele escrivão falou, ó, daqui para frente agora o trabalho é comigo. Obrigado pela tua contribuição. Então o que eu acredito que o Evangelho quer dizer para nós quando Jesus fala que nós somos testemunha? É que nós vamos receber o Espírito Santo para falar acerca de quem Jesus é, da transformação de um Cristo ressurreto, daquele que morreu, daquele que experimentou a morte, daquele que experimentou o sofrimento, daquele que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Espírito Santo vem sobre nós para nós falarmos essas verdades. E o papel de convencer o ouvinte não é a eloquência do pregador, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito tremendo, irmãos. Quando nós entramos nesse ambiente de revelação, nós não vamos prosseguir colocando a nossa opinião. Sabe por que nós não estamos experimentando grandes milagres nos dias atuais? Porque nós estamos colocando nossa opinião, irmãos, aonde apenas o Evangelho por si só salva vidas. Nós estamos deixando de falar que Jesus está voltando para buscar a tua igreja, uma noiva preparada, uma noiva que anseia em encontrar com o noivo. Por quê? Porque as nossas opiniões estão indo à frente. A nossa opinião ainda tem um lugar de governo na construção da nossa história. Quer um conselho? Remova a sua opinião, meu amado. Seja uma testemunha viva de Cristo na face da terra. Quando você abrir a sua boca para falar, que o nome de Jesus seja o tema, a introdução, os tópicos e a conclusão. E aí o que vai acontecer? Transformação de vidas. Nós precisamos falar mais de Jesus e menos de nós. Nós precisamos testemunhar acerca das verdades que a palavra de Deus
nos colocou para que nós viéssemos a semear. Se Deus quiser usar a tua vida através do teu testemunho, claro que Ele vai te usar, mas vamos falar acerca de quem Jesus é, como Ele venceu e o que Ele espera de nós. Ele espera que você tome posse dessa promessa. Ele espera que você seja uma testemunha cheia do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Logo no capítulo 1, nós observamos que o escritor de Atos, Lucas, ele se refere a Teófilo, mas agora ele já não coloca um adjetivo dizendo, ó excelentíssimo Teófilo. Ele fala diretamente. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a ensinar e a fazer. Alguns estudiosos acreditam que Teófilo era uma pessoa de alta posição. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Tem algum amigo de Deus aí nessa live? Aleluia! Então esse livro é para você, esse evangelho, essa palavra que está sendo liberada é para a tua vida. Você é um amigo de Deus, você é alguém que vai propagar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, entenda que o Senhor te chamou para uma grande obra. Você faz parte de um exército poderoso na face da terra. Você tem o Espírito Santo. Deus te deu habilidades. Deus derramou sobre você o dom. Deus derramou sobre a tua vida a capacitação do Espírito Santo para que você, ao abrir a boca, o Espírito Santo de Deus tome a tua boca. E quando você pregar o Evangelho, almas venham se converter através da tua vida. É isso que o Senhor está dizendo para nós. É isso que aconteceu na igreja primitiva, nos primeiros irmãos. E é isso que o Senhor quer fazer com a minha e com a sua vida. Teófilo, então, era alguém de alta posição. Só que agora, acredita-se que Teófilo talvez tenha ou abandonado essa alta posição e se convertido, porque já Lucas, ele é um escritor extremamente preocupado com riquezas de detalhes. O Evangelho de Lucas é muito detalhista. E ele começa a introduzir a palavra esse livro para Teófilo, dizendo que no livro anterior Jesus começou a fazer e a ensinar, e ele fez questão de relatar tudo isso em ordem para Teófilo. Por quê? Porque ele acreditava que esse homem seria uma ferramenta para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí ele começa a falar dos discípulos que estavam em oração. E aqui tem uma palavra muito poderosa no versículo de número 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O que Jesus falava para os seus discípulos? Acerca do reino de Deus. E quando nós lemos essa palavra nas Escrituras, reino de Deus, a gente pensa bem assim, ir para o céu. Só que reino de Deus não tem a ver com ir para o céu. A gente associa por causa da palavra reino de Deus. E reino de Deus também não tem a ver com a igreja. Os profetas do Antigo Testamento, quando eles iam se referir ao reino de Deus, eles falavam a profecia como isso acontecerá naquele dia. Eles falam como um espaço de tempo que aconteceria, que o reino de Deus iria invadir a terra. Aconteceria uma invasão. Então, como que eu faço para interpretar aquilo que Jesus falou com os discípulos? É simples. A confusão, de repente, pode se dar pelo livro de Marcos, que fala do reino, dos céus, porque ele escreveu e o povo pelo qual ele destinou a carta não usava o nome de Deus. Então ele escreveu como reino dos céus. E muita gente faz confusão acerca do reino de Deus com o reino dos céus. Só que o reino de Deus é um reino que vem do alto. Olha como que uma palavra pode mudar todo o significado. Não é o reino no céu, é o reino do céu. Aí dá a ideia de que esse reino, ele vem. Lembra da oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Em Mateus 6, a partir do versículo 9. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Então, nessa oração fica claro que o reino ele tem o objetivo de descer, de cair sobre nós. Eu quero dizer uma verdade para você.
o reino descendo sobre nós, ele irá nos capacitar para tornar acessível cura, milagre, transformação, mudança de mente. Tudo isso torna acessível quando o reino de Deus chega. Quer uma verdade, meu amado? Eu profetizo o reino de Deus na tua casa agora, transformando todas as coisas, a começar por você, a começar pelo seu coração. Eu profetizo o reino de Deus aqui na minha casa, transformando a minha esposa, a minha vida e a vida dos meus filhos. Porque o reino de Deus, ele tem poder para transformar corações. O reino de Deus tem poder para trazer uma nova realidade acerca de quem Jesus é. Então Jesus, ele, depois de ressuscitar, ele investiu tempo ministrando acerca dessa realidade que eles iriam receber. Acerca dessa realidade de um empoderamento que eles iriam receber. Então a segunda verdade é: você se torna uma testemunha. Logo aqui no versículo de número 9, diz assim: tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Cara, que promessa maravilhosa! A gente agora passa a observar que da mesma forma que Jesus foi assunto ao céu, ele voltará. Será que isso não enche seu coração de esperança? Entender que a igreja hoje espera a volta do Messias. A igreja precisa se preparar para o encontro da noiva com o noivo. E um pregador que eu tenho escutado bastante, Ângelo Basso, ele falou uma frase acerca da igreja que mexeu muito comigo. Igreja é eu mais você, mais Jesus em mim, mais Jesus em você, menos eu e você. O que ele quis dizer, né, com essa frase? Que a igreja é o que Jesus em mim e você. E quando ele não quer nos empoderar para que nós venhamos a nos mover naquilo que vai exaltar a nós. Ele quer que a gente venha testemunhar aquilo que vai exaltar o nome dele. Igreja é eu mais você, mais Jesus em mim, mais Jesus em você, menos eu e você. Ou seja, nós precisamos entrar no nível de revelação de quem Deus é, aonde o que vai importar é o quanto tem de Jesus em você. O quanto tem depositado de Jesus dentro do teu coração. O quanto você tem para semear de Cristo em teu coração. Foi isso que aconteceu com os discípulos, que agora recebe uma unção apostólica, que toca facilmente nos outros 4 ministérios, né? Pastor, mestre, doutor, evangelista e profeta. Apóstolo, né? Então assim, o apóstolo ele vai tocar em os outros 4 ministérios com muita facilidade. Por quê? Porque o apóstolo, ele é um profeta, ele é um evangelista, ele é um pastor e ele é um mestre. Então eu entendo que o Senhor está separando a gente para um tempo onde nós vamos experimentar a capacitação do Espírito Santo, de Deus em nós e através de nós. Deus quer usar você para curar pessoas aonde você mora, no bairro onde você mora, a começar na sua casa. Nesse momento, meu amado, se na tua família existe alguém com alguma enfermidade, eu profetizo a cura sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. A mesma cura que eu profetizei sobre a minha vida quarta-feira passada. Meu coração estava em chamas, querendo ministrar a palavra de Deus, e eu fui acometido, né, por alguns sintomas dessa enfermidade que vem assolando, né, a humanidade. E eu fui parar, né, no hospital para fazer toda a coleta, fazer todos os exames para tentar descobrir o que estava acontecendo. E eu percebi, irmãos, que nitidamente, o império das trevas, uma guerra espiritual, uma batalha acontecendo,
E eu comecei a clamar: Senhor, traga a cura sobre a minha vida, traga a transformação, traga a minha saúde restabelecida. Né? Fui impedido de estar ministrando, graças a Deus. Deus usou a vida do pastor Gessé, que de forma tremenda, né, compartilhou a palavra de Deus. E estou aqui, né, graças a Deus, recuperado, cumprindo apenas o período de isolamento. E eu acredito que da mesma forma, irmãos, que eu fiz uso da autoridade que o Senhor derramou sobre a minha vida. E eu orei e falei: Senhor, eu profetizo cura e transformação sobre a minha vida, porque eu creio que o Senhor tem algo novo para realizar. Eu creio que o Senhor tem algo a falar ao coração da tua igreja através da tua palavra. Então eu creio que essa nossa reunião não vão ficar apenas em palavras. O Senhor vai usar a tua vida de forma poderosa. A terceira verdade que a quarentena fez adormecer em você é: sua missão é profetizar. Terceira verdade que a quarentena adormeceu em você: sua missão é profetizar. Por que eu falo isso? Porque lá em Atos 2, versículo 17, vai dizer assim, Atos 2, 17: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonho. Sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias, eles profetizarão. Então, a terceira verdade que a quarentena fez adormecer em você é que você é um profeta de Deus. Que você tem que abrir a sua boca para profetizar. Profetiza cura, meu irmão. Profetiza libertação. Profetiza mudança, né? De ambiente. Se tiver um ambiente de tristeza na sua casa, pessoas, né, com pensamento de morte, pensamento de depressão, tem sido muito comum pessoas desenvolverem pensamentos nesses últimos dias, através do isolamento, pensamentos de suicídio, pensamentos de depressão, crises, de ansiedade, pessoas que estão vivendo extremamente ansiosas, né? Teve um estudioso que ele chegou a dizer que ansiedade é excesso de futuro. Estresse é excesso de presente. E a depressão é excesso de passado. Então, quando você começa a acumular coisa do seu passado, mal resolvido, sem apresentar a pessoa de Cristo, sem apresentar a transformação que Deus quer fazer e já fez em você, você fica fadado, você é convidado para um quadro depressivo, porque você começa a pensar assim: poxa, poderia ter sido diferente, por que aquela pessoa fez dessa forma comigo, por que eu sofri esse tipo de abuso na minha infância, por que ninguém se importou com a minha dor, por que ninguém me liga, por que ninguém me procura. E quando você começa a remoer isso dentro de você, você começa a construir algumas inverdades, né? Alguns pontos de vista que não são a verdade que o Senhor tem revelado sobre a tua vida. Eu iniciei esse culto falando que, assim como Jesus recebeu o amor do Pai, Ele também tem derramado o seu amor sobre nós. Irmão, se tem uma verdade que você precisa gravar na tábua do teu coração, é que você é amado do Pai. É que você é amado do Abba. O Abba te ama. O teu Pai, Ele te ama. E Ele se importa com você. É importante você ter essa verdade gravada na tábua do teu coração. Porque a depressão, quando vier, você vai refletir sobre a verdade da palavra de Deus. Não, eu tenho um Pai. E esse Pai me ama. Ele me amou sendo eu ainda pecador, sem ter nada para oferecer. Ele me amou, né, eu ainda sendo uma forma informe no ventre da minha mãe. Ele já me conhecia, sabia, né, tudo que ia acontecer de mim. Ele sabe quantos fios de cabelo tem sobre a minha cabeça. Ele me ama. E o amor, e isso para nós tem que ser mais do que suficiente. O amor de Deus, ele nos traz uma aprovação de que nós não precisamos de absolutamente mais nada. O amor de Cristo é mais que suficiente. E eu profetizo que você seja batizado nesse amor, no amor de Cristo, para que você possa cumprir esse terceiro passo, que é profetizar. Aconteceu o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, os discípulos, as pessoas que estavam reunidas em Atos, 120 pessoas reunidas num determinado lugar, num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E
E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Cara, que coisa tremenda. 120 pessoas obedientes, obedeceram à promessa, permaneceram em Jerusalém, reunidas num só propósito, orando, porque uma das disciplinas espirituais que nós precisamos cumprir é a oração, e eles estavam ali orando. E se você voltar no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, você vai ver que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, não criam nele. Só que aí, quando você vai ler Atos, no capítulo anterior, você vai perceber, logo ali no versículo 14, diz assim: todos eles se reuniram sempre em oração com mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. O que acontece em Atos? Os irmãos de Jesus são capturados. Os irmãos de Jesus são ganhos para a comunidade da fé, de uma forma que eles começam a praticar uma vida de oração. Sabe o que Deus quer fazer na tua casa, meu irmão? Com aquele seu irmão incrédulo, com aquela sua irmã incrédula, aquela pessoa que você olha e fala: eu não vejo como que esse meu irmão vai se converter. Eu profetizo que nesse período de quarentena Deus está te derramando unção, Deus está te derramando capacitação do Espírito Santo para que você possa ganhar a sua família. O seu irmão que não acreditava vai passar a acreditar. A sua irmã que não acreditava vai passar a acreditar. Seu pai que não acreditava vai passar a acreditar. Você vai bater no peito e vai declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Essa é uma palavra que eu tenho para a tua vida. A quarta verdade que a igreja de Atos desenvolvia é desenvolver solitude, que no caso é a quarta verdade que a quarentena adormeceu em você. Desenvolver solitude. O que vem a ser a solitude? É o nosso momento a sós com Deus. É o desenvolver uma intimidade através da experiência, do contato entre você e Deus. É fazer silenciar as vozes exteriores para que a voz interior venha sobressair. É um momento onde você faz silêncio na presença de Deus e fica ali, aguardando Ele falar contigo. É onde você tira o tempo para você investir no homem que você é, na mulher que você é, em Deus. E é onde Deus fala contigo. E você pode comparar também, Êxodo 25, 20, vai falar sobre os elementos da arca. A arca ela era composta por um baú, né? 2 varas que corriam de uma extremidade à outra, e na parte de cima existia o propiciatório. Aqui tinha um anjo, e aqui tinha outro anjo. E eles cobriam o propiciatório. Só que entre um anjo e o outro existia um vazio. Esse vazio é chamado de solitude. É um vazio aonde Deus vem e fala. É um vazio aonde Deus desce e manifesta quem Ele é. Esse vazio é um ambiente aonde nós precisamos gerar esse momento de entrega, onde Deus vai descer e vai falar conosco. Eu profetizo que nesse período de isolamento sobre a tua vida, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Deus vai começar a te dar direção acerca de coisas que você precisa fazer, de decisões que você precisa tomar. Preste atenção nisso que eu tenho para dizer para você. Deus não te chamou para você ficar dentro da sua casa com medo do que vai acontecer no dia seguinte. Deus te chamou como voz profética. Deus te chamou porque você tem uma promessa. Deus te chamou porque você é uma testemunha do Evangelho. Deus te chamou porque você vai profetizar nesse tempo. E Deus quer que você desenvolva a solitude, que você busque o seu a sós com Deus. Reforce o seu secreto, fortaleça o seu secreto, e você vai experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. A quinta verdade que a quarentena fez adormecer em você é que você precisa experimentar a comunhão. É claro que nesse tempo a gente tem cultuado a Deus em casa. Então com quem que eu preciso desenvolver comunhão? Com a sua família, gente. Com as pessoas da sua casa. A família é o maior veículo para se propagar a bênção de Deus na face da terra. A família é a instituição divina e Deus quer que você tenha relacionamento com a sua família, com a sua esposa.
Aproveitar esse momento aqui para parabenizar o pastor Pobel, que está fazendo aniversário hoje. Pastor Pobel, que Deus abençoe a sua vida, derrame as ricas bênçãos sobre você, né? Pastora Sidneia, dê um abraço aí no seu marido, né? Tem um momento de comunhão com ele. Aonde nós precisamos exercer comunhão? Dentro da nossa casa, com a nossa família. No ato, né, do marido para com a mulher, olhar com carinho, identificar aquilo que a esposa tem tido falta, tem tido necessidade, e você ser a resposta. Sabe qual a diferença da igreja de Atos para nós nos dias atuais? É porque a igreja de Atos não orava para que viesse uma resposta. Eles se tornaram a resposta que a geração daquele tempo precisava. Nós precisamos desenvolver uma solitude a tal ponto de que quando a nossa solitude se encontrar na comunhão, Deus vai descer e Ele vai falar, irmãos, nesse vazio, nesse espaço aonde nós desenvolvemos a nossa solitude. Deus vai descer e Deus vai falar, como Ele está descendo aqui e está falando contigo. A quinta verdade é experimentar comunhão. A quinta verdade que a quarentena adormeceu em você é sobre experimentar a comunhão. Como nós ficamos afastados do corpo em relação ao contato no culto, a gente tem a ideia do seguinte: cara, eu já nem me sinto parte, eu já nem faço, né, parte ali na contagem dos discípulos ali na igreja, não sou lembrado. Meu irmão, tira esse pensamento da tua cabeça, você é muito importante. Profetizar sobre você. A liderança se reúne para profetizar sobre a tua vida, porque acredita no teu chamado, acredita no teu potencial, acredita na unção de Deus sobre a tua vida. Você é alguém muito querido. E comunhão, queridos, comunhão não pode ser produzido. Comunhão é milagre experimentado. Essa frase eu tirei de um homem chamado Ângelo Basso também. Comunhão é milagre experimentado. Quer ver uma coisa? Atos 2:42. Já estamos quase finalizando, queridos. Atos 2:42. Comunhão dos cristãos. É o título em cima. Diz assim: eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão. Então, e as orações. Então, o que a gente observa em Atos 2:42? É que o Senhor está nos chamando para um tempo aonde, quando eu fortaleço o meu secreto, porque o culto, irmão, a gente não pode depender da palavra de quem vai ministrar. Ah, não, a palavra de quem vai ministrar tem que me encher até a outra semana, até a próxima reunião. Não, você desenvolve a sua solitude no teu quarto, no teu secreto. Quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, fortaleça o seu secreto, fale tudo que você sente para Deus. Tem gente que tem feito das redes sociais o seu diário, me sentindo triste, me sentindo desanimado. Meu irmão, entra na presença de Deus, tenha esse entendimento, desenvolvendo solitude, porque a gente não tem como sair nem entrar na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Deus está presente. Então, a solitude, ela desenvolve o quê? Essa consciência de que nós estamos diante da presença de Deus. E aí eu preciso silenciar as vozes exteriores para que a voz interior provoque vida, provoque relacionamento, provoque um fortalecimento na fé. Então, quando nós vamos desenvolver a comunhão? Quando eu fortaleço o meu secreto. E aí, quando eu vou encontrar alguém, é alguém que vai participar de uma comum união. O que nos une? Por que eu estou fazendo esse culto? O que nós estamos realizando esse culto? Você aí na sua casa, eu aqui. Porque existe uma coisa em comum entre nós, irmãos. Jesus nos uniu. A palavra comunhão é algo que está em comum união. Por isso que, se a gente falar bem assim, vamos desenvolver uma comunhão, um churrasco. Não, comunhão não. Você vai desenvolver um churrasco. Um momento onde você vai desenvolver a comunidade. A igreja vai estar reunida. Porque comunhão, toda vez que a gente marca para desenvolver uma reunião, a gente faz tudo, menos comunhão. Por quê? Comunhão é milagre experimentado. Vocês
os discípulos que estavam ali no derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, eles não tinham noção de que forma aconteceria o derramamento do Espírito Santo. Eles só estavam obedecendo. A promessa viria sobre eles. Mas quando a promessa veio, eles foram tomados de um poder tão tremendo que Deus, o céu, influenciou a linguagem da terra. A linguagem do céu começou a direcionar os discípulos na terra. Vocês têm noção do que aconteceu? Línguas de fogo. Eu acredito que era o mesmo fogo que guiava o povo no deserto. Uma coluna de fogo guiava a noite. Esse fogo, irmãos, ele sempre quis estar próximo do povo de Deus. No Antigo Testamento você vê o fogo, uma coluna de fogo cobrindo o povo, guiando Israel à noite para protegê-los do frio. Eu imagino no meu coração que esse fogo queria estar dentro deles, queria incendiar eles. E isso só pôde acontecer em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, Pentecoste. Na palavra Pentecoste significa 50º dia, cumprindo-se 50 dias depois da ressurreição de Cristo, depois da Páscoa, que dá muita divergência. Quem conta a partir da morte ainda acrescenta alguns dias, mas é para contar a partir da ressurreição. E aí você vai ter um período de 50 dias, onde eles permaneceram 40 dias até Jesus fazer a promessa de que o Espírito Santo viria, mais 10 dias entre a promessa e o derramamento do Espírito Santo. Então você percebe que no capítulo 1 de Atos Jesus sobe, no capítulo 2 o Espírito Santo desce, no capítulo 3 Pedro e João vão entrar no templo para a hora da oração. E aí na entrada do templo tinha ali um homem, um paralítico, e estava ali, e a Bíblia vai dizer que ele, vendo Pedro e João, ele estendeu a mão esperando receber alguma coisa. E aí Pedro disse: olha para nós, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. No capítulo 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa agora a curar, começa agora a ser usado como instrumento de Deus para a transformação de vidas. Cara, o Espírito Santo é dado a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7 fala que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então o Espírito Santo de Deus não vai descer sobre nós para nós ficarmos prostrados em casa. Ele vai descer sobre nós para nós entendermos a promessa, entendermos que somos testemunha. Ele vai descer sobre nós para nós profetizarmos, para nós desenvolvermos solitude. E ele vai também descer sobre nós para nós experimentarmos comunhão. A sexta verdade que a quarentena adormeceu em você é experimentar o relacionamento. E o relacionamento, você pode trocar essa palavra por discipulado, porque o discipulado significa relacionamento. A quarentena adormeceu esse sentimento de discipulado. Nós precisamos produzir nos nossos discípulos um discipulado tão sólido, tão cheio de Deus, que a igreja vai clamar: venha Jesus, venha o teu reino, venha a tua salvação sobre nós. Nós precisamos ter fome e sede pela manifestação de quem Deus é. Porque o que é evangelho? É criar um ambiente onde as pessoas possam desfrutar de quem Deus é e daquilo que Deus doa. Para desfrutar de quem Deus é, tem que haver conversão. E nessa quarentena, meu irmão, nesse tempo de isolamento social, nós precisamos usar a nossa autoridade em Deus para ganhar alma. A igreja não pode deixar de falar daquilo que ela tem visto e ouvido. Atos 4, 20 fala sobre isso. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos escutado. O evangelho só vai produzir transformação quando nós aplicarmos a palavra, quando nós experimentarmos o relacionamento, quando nós pegarmos o nosso telefonema e ligar para alguém que a gente sabe que está enfermo, e ligar para alguém que está enfrentando algum problema e a gente tem conhecimento. Se chegou até você, se você escutou, vá até a pessoa, seja o canal do fluir da manifestação de Deus. E a última verdade que a quarentena adormeceu em nós é cumprir as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? A oração, o jejum, tudo isso que nós falamos aqui. A oração, o jejum, a meditação. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos chamou porque Ele acredita em nós. Assim como a igreja primitiva recebeu
o derramamento do Espírito Santo. Como eu disse, no capítulo 1, Jesus sobe. No capítulo 2, o Espírito Santo desce. No 3, os discípulos são enviados para sair por aí. E um paralítico é curado na entrada do templo. E ele entra no templo louvando, saltando. Irmãos, experimentar milagre não se explica. Milagre se vive. Deus nos chamou para experimentarmos milagres. E a vida da pessoa ela muda. Não é quando o espírito imundo sai, mas é quando o Espírito Santo entra. E nós precisamos entender que sem a ação do Espírito Santo não existe arrependimento nem novo nascimento. E Deus quer nos levar a esse lugar de arrependimento, de novo nascimento, aonde a manifestação do Espírito Santo vai ser algo notório. A igreja vai experimentar os seus dias de glória na face da terra. No capítulo 4, os discípulos começam a pregar o evangelho. E aí Pedro é capturado, Pedro é preso. E aí a Bíblia fala que de forma tremenda, Deus coloca Pedro em liberdade através da oração da igreja, através do clamor da igreja, através da desenvoltura, através das disciplinas espirituais. Para que servem as disciplinas espirituais? Para que nós venhamos a desenvolver o nosso chamado na face da terra. Nós precisamos ter intimidade para falar de intimidade. Nós precisamos experimentar o amor para falar de amor. Nós precisamos experimentar o fogo do Espírito Santo para liberar o fogo do Espírito Santo. Que o fogo do Espírito Santo ative na sua vida o seu chamado e os dons que estão em você. No capítulo 5, começa um período onde o inimigo entendeu que não conseguia parar a igreja que orava junto. Nós precisamos desenvolver esse ambiente, irmão. Orar junto. A liderança, esses tempos atrás, fez um jejum aonde nós, toda a liderança fez junto, né? Jejum coletivo. A gente costuma fazer o jejum individual. E nesse período do jejum coletivo, quantas coisas Deus revelou à liderança da igreja através desse ato, que é uma disciplina espiritual. E eu acredito muito na oração, eu acredito muito no jejum, não como forma de nós retirarmos de Deus algum mérito, ou ter algum mérito diante de Deus, mas como forma de quebrantamento, irmão. Nunca houve um momento tão específico para que a gente tenha necessidade de se quebrantar diante de Deus. Não tem os aparelhos celular que a gente tem que reiniciar ele para que o sistema venha a ser atualizado? Eu acredito que nesse tempo Deus está fazendo isso com a humanidade. Deus está reiniciando, né? Tudo que Ele já derramou até aqui, as informações que nós já recebemos. Nós precisamos agora viver um ambiente de glória, viver uma revelação nova, e Deus está trazendo essa revelação nova em nós, nesse tempo onde tem sido tão difícil. Pessoas têm padecido necessidade, pessoas estão morrendo, irmãos, e nós temos a palavra que transforma, nós temos o evangelho da salvação. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco, irmãos, para realizar a sua obra. Eu creio que Deus tem algo tremendo, né, para realizar em nossas vidas através dessa palavra que Ele ministrou aos nossos corações. Nós vamos estar encerrando, né, esse culto de hoje com essas 7 verdades que a quarentena adormeceu em você. E entenda uma coisa: o Senhor, Ele te chama para uma grande obra. Ele te chama para fazer algo concreto, algo novo. Eu quero orar com você. Quero profetizar sobre a tua vida, que você guarde essas verdades na tábua do teu coração, para que o Espírito Santo possa capacitar você para uma grande obra. Ore comigo. Pai, eu quero orar, Senhor, pelos teus filhos que permaneceram nessa live até esse momento. Ó Deus, como é bom estar na tua presença e experimentar da tua palavra. Obrigado, ó Deus, por ter colocado essas palavras em meu coração para liberar sobre a tua igreja, ó Deus, verdades que a quarentena adormeceu dentro de nós. Nós não iremos permitir que essas verdades fiquem silenciadas dentro de nós. Nós queremos apertar o botão modo glória, nós queremos ativar essas verdades dentro de nós para propagar o ano aceitável do Senhor. Ó Deus, obrigado porque de forma tão especial o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Nós temos um lugar na mesa. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós entendemos que nós temos um lugar na mesa, que nós temos uma herança. E nós queremos, ó Pai, nessa noite, entrar nesse nível de revelação, nesse manto de autoridade e experimentar tudo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe a nossa família. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém.